Se você quiser me acompanhar, nós vamos lá para Gênesis, bem fácil de achar, depois do índice. Passa a capa, o índice e aí vem Gênesis. Às vezes eu trago Gênesis para não demorar tanto para achar o livro, né? Gênesis capítulo 45. O pessoal bota lá no telão também, quem quiser acompanhar no telão. Glória a Deus. Nós vamos lá para o versículo 3 e versículo 8. Capítulo 45, versículo 3 e 8. Não é do 3 ao 8, tá? A palavra do Senhor disse assim: então José disse aos seus irmãos: eu sou José, o meu pai ainda está vivo. Os seus irmãos ficaram tão amedrontados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou como um pai para o faraó e me fez senhor de todo o palácio e governador de todo o Egito. Amém? Senhor, te agradecemos por tudo aquilo que tu tem feito na nossa vida até aqui, Senhor. Te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça sobre a nossa vida, e por mais uma vez nos conduzisse à tua presença para receber de ti, Senhor, uma porção da tua sabedoria, uma porção da tua palavra que nos alimenta, traz vida, traz esperança. Então que nessa noite, Senhor, tu possa acessar o nosso coração de uma forma diferenciada, recarregando a nossa fé, impulsionando cada um de nós, Senhor, a chegar no nosso propósito, no nosso chamado, e que tudo seja sempre, Senhor, para cumprir a tua vontade, porque ela é a única boa, perfeita e agradável. É o que nós te pedimos, Senhor, essa noite, é o que nós já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Existe algo mais perigoso que as adversidades que a gente passa na vida. E para que você entenda, o pessoal já vai botar para nós aqui o tema da mensagem também no telão, para que a gente possa caminhar nessa direção que o Senhor colocou no meu coração essa noite. E o tema é: a adversidade não é o nosso maior desafio. A adversidade são tudo aquilo que a gente passa com dificuldades, as nossas circunstâncias que a gente enfrenta todo dia, as aflições que o Senhor mencionou que passaríamos. E o que nós precisamos entender é que o nosso maior desafio não é enfrentar cada uma delas, mas o que elas podem causar em nós. E é nessa direção que o Senhor nos trouxe essa palavra essa noite, para que a gente entenda alguns pontos importantes, e trouxe para nós a história de José. E quando a gente fala de José, a gente pensa sempre em algo poderoso que ele viveu. Virou um governador do Egito, recebeu uma autoridade de tudo aquilo que ele passou, chegou no lugar de governo. Mas esse processo todo, até chegar aonde ele chegou e tendo a autoridade que ele tinha, ele passou por processos. E esses processos nos trazem algo poderoso que nos faz entender o tema da mensagem. O nosso maior desafio não é vencer a adversidade, as situações difíceis, as aflições, mas é nos mantermos firmes no Senhor em todas elas. Porque em todo tempo, todos os dias quando levantamos, já há algo que nós temos que enfrentar. Coisas que já estão na nossa vida, já são de cotidiano, contas que precisamos pagar, situações e ambientes difíceis que nós vamos enfrentar. Às vezes o ambiente é na própria casa, e às vezes o maior ambiente que nós temos que enfrentar como uma grande adversidade em nós é o nosso próprio coração, é nós mesmos. Às vezes olhamos para dentro, vemos tantas coisas ruins, identificamos tantos problemas, não nos perdoamos, e isso deixa um impedimento gigantesco para que o Senhor haja em nós. Ter adversidade faz parte da vida, mas o Senhor espera de nós que em todo o tempo, em todo o processo, a gente não deixe de crer num Deus que é capaz de fazer o impossível, girar uma chave para que todas as portas se abram. Ele ainda é o Deus que abre o mar se precisar para que a gente atravesse. Ele é o mesmo que pode fazer cada um de nós caminhar sobre as águas. Ele é capaz de fazer tudo e qualquer coisa para que aquilo que Ele determinou na nossa vida aconteça. O que impede essas coisas de acontecer é porque nós nos perdemos na adversidade, achando que ela é o pior e o maior desafio que nós temos para continuar caminhando,
e não entendemos que é nessas adversidades que o Senhor busca em nós uma demonstração clara que cremos, entendemos e continuamos avançando crendo que o Senhor é maior do que qualquer coisa que possa se levantar contra. Quando nós olhamos para a mensagem, para o tema que nós trouxemos hoje, vemos para José, e quem não conhece a história de José, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele enfrentou, existe uma história inteira de muitas adversidades até chegar no ponto onde José acabou se tornando e recebeu essa autoridade de governador do Egito. Se nós olharmos para a história, você vai ver que antes do palácio houve um momento de poço. Antes de chegar onde chegou, ele passou no momento onde chegar no fundo do poço, literalmente, foi atirado naquele lugar. Se a gente olhar para a mensagem, a gente vai ver que antes de chegar o momento dele ter a autoridade, ele passou pelo momento de escravidão. Antes de ele chegar a estar na frente de Faraó e receber dele uma confiança para ele ser governador daquele lugar, houve gente que esqueceu ele dentro da prisão. E é claro que quando a gente olha para José, a gente imagina, poxa, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero que o Senhor me dê esse poder, essa bênção, me dê essa graça de eu ter governo na minha vida, governo na minha mente, governo no meu coração, governar os meus sentimentos, governar os impulsos que têm me levado a viver situações que são fora daquilo que o Senhor tem para mim. Mas você vê que até chegar num ponto de governo, José teve que passar por muitas situações, e a palavra deixa clara que em todos os lugares onde ele estava, ela era claro o agir do Espírito Santo nele, porque em todo o tempo ele acreditava naquilo que o Senhor tinha falado ao coração dele. As circunstâncias diziam o contrário, mas José escolheu não viver pelas circunstâncias e nem pelas situações que encontrava. Ele se agarrou numa promessa que ele recebeu por sonho, crendo que a voz do Deus que falou com ele era maior do que qualquer coisa que podia dizer para ele contra. E ele creu em todo o tempo. E crendo, viveu o que viveu, porque em todo o tempo não se desanimou com as coisas que enfrentou. Mas como estamos nós? Todos nós cremos em Jesus, mas até quando? E com que intensidade? Quantas vezes no dia eu creio em Jesus? Nós cremos em Jesus quando nós abrimos a nossa conta bancária e está tudo azulzinho, tudo lindo. Nós cremos em Jesus quando nós conseguimos adquirir aquilo que a gente quer, quando a gente consegue chegar a adquirir sonhos e viver sonhos que a gente coloca no nosso coração, quando a gente começa a abrir as portas e os acessos estão livres, quando o nosso casamento está bom, quando os filhos estão caminhando e vivendo no propósito que a gente gostaria, conforme os caminhos que nós temos ensinado. A gente crê em Jesus e o adora quando a empresa está indo bem, quando as portas de emprego não se cessam, quando as oportunidades não param de bater na nossa porta. Mas quando isso para de acontecer, onde é que está a minha fé? Queremos ter o poder de governo sobre a nossa vida, mas até chegar no palácio, até chegar a ter autoridade, até ser respeitado, ele foi jogado num poço. Primeiro os irmãos rasgam a roupa por inveja, porque recebeu uma roupa linda, maravilhosa do pai. E nós temos que entender que isso é um ponto já poderoso. Geramos inveja no mundo porque recebemos do nosso pai uma nova veste, e o mundo quer rasgá-la, quer nos jogar num lugar onde nós vamos ser colocados como não temos valor, como não temos utilidade. Mas o Senhor nos deu uma nova veste, e essa não é arrancada por ninguém, senão por nós mesmos, quando deixamos de acreditar que o nosso Deus é maior do que qualquer adversidade que a gente pode inventar. Onde é que está a nossa fé? José recebeu sonhos, mas depois dos sonhos vieram momentos de rejeição, solidão, veio o poço, veio a escravidão, veio a tentação, a injustiça, a prisão e o esquecimento. Como é que você tem lidado com as situações que parecem totalmente diferentes daquilo que o Senhor te prometeu? Como a gente se comporta quando as coisas que estamos vivendo não tem nada a ver com aquilo que o Senhor me prometeu? Como é que eu acordo todo dia e consigo lidar com a frustração da carne que gera em mim um engano
ao ponto de eu achar que o Senhor errou. Sabia que esse negócio não era para mim. Sabia que quando oraram por mim, disseram tal coisa, que quando o Senhor falou, quando é isso, era tudo história, esse tal de evangelho não funciona, porque as coisas não estão acontecendo. O quanto nós estamos preparados e firmes na fé, crendo que em qualquer situação que nós passarmos, há um compromisso do Senhor maior do que qualquer uma delas. O Senhor tem um compromisso que já foi cumprido na cruz. Há um acesso a cada um de nós para voltar para casa. Ninguém muda isso, senão você mesmo. Não tem adversidade que possa tirar de você o teu lugar na casa do Senhor, senão você mesmo. Mas onde está o nosso coração? Ainda está naquele engano de que deu alguma coisa errada. Eu sabia que o Senhor não ia me fazer isso. Eu sabia que o Senhor não ia me ajudar. Eu sabia que o Senhor não é aquilo tudo que me falaram. Eu sabia que as coisas não iam acontecer. Eu sabia que esse tal de evangelho não é para mim. Eu sabia que esse negócio de salvação não era tudo isso. Eu sabia que o batismo não valia de nada. Eu sabia que eu perdi tempo indo para o culto. E aí desisto. José passou por que passou, e todo lugar que ele estava recebia das pessoas liberdade para fazer com confiança. Na casa de Potifar recebeu autoridade para fazer as coisas porque Potifar via nele o agir do Espírito Santo de Deus. Foi para a cadeia, na cadeia tinha autoridade como se fosse o carcereiro, tinha a chave daquele lugar, porque o carcereiro via nele o agir do poder de Deus, sabia que ele não ia fazer nada errado, porque maior era a obediência dele para o Senhor, podendo talvez sair daquele lugar, não saía, porque não se sai dessa maneira. Quem me permitiu entrar é aquele que vai me tirar. Mas onde está o nosso coração para ter paciência de esperar o Senhor fazer a obra por completo? E a obra por completo, meu irmão, não é pegar a gente no momento onde a gente está sendo humilhado e nos colocar lá em cima para a gente gerar um sentimento de soberba, porque eu sou, eu faço, eu consegui. O Senhor nos faz passar por processos para a gente entender que em todo tempo, em toda necessidade, em toda circunstância, em qualquer que seja a adversidade, eu só caminho e avanço porque eu sou dependente daquele que é o único Deus que está sobre a nossa vida, e o nome dele é Jesus Cristo. Mas onde está o nosso coração? Existe uma expressão poderosa nos textos e nessa história de José, que é lá em Gênesis 39, 2: e o Senhor estava em José. O Senhor está em nós através do Espírito Santo de Deus, mas o quanto nós temos deixado o Espírito Santo agir em nós com liberdade. Agir em nós com liberdade, meu irmão, não é resolver os nossos problemas, é gerar em nós o entendimento que os problemas que nós temos não são capazes de nos parar. O Espírito de Deus está em nós, não é para resolver e abrir as portas que nós queremos, mas nos dar os acessos na horas certas, quando o Senhor vê que estamos prontos para avançar. Quando Ele vê que em nós não há o espírito de vitimismo, dizendo, vida, Senhor, porque, Senhor, só eu sou um sofredor, eu sou uma vítima da sociedade, eu sou uma vítima da minha família, eu sou a vítima do meu passado. Você já não está mais no passado. Em Cristo Jesus as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Em Cristo Jesus você já é alguém que se tornou governante da sua vida. Você tem autoridade em Cristo Jesus para estabelecer paz na sua casa. Você tem autoridade de Jesus para estabelecer paz no teu casamento, solução com teus filhos, solução na tua empresa. Mas não está acontecendo. Não está acontecendo porque você não está vendo, mas o Senhor já está agindo, porque vem em você alguém que crê naquilo que os olhos físicos não mostram, mas no espiritual já vê o mover do Espírito Santo. Ainda aqui não aconteceu, mas lá já está agindo. E aí as pessoas veem, ele carrega algo especial, tem alguma coisa diferente nele, porque passa o que passa, enfrenta o que enfrenta, mas um sorriso no rosto existe em todo o tempo. Eu sempre brinco nas quartas-feiras que é aquele problema do povo que diz que o crente chato, está sempre sorrindo, está sempre contente, parece que não tem problema.
Temos problemas como todos os outros, mas nós enfrentamos eles de uma maneira diferente, porque o meu problema, quem faz e luta a meu favor é Cristo Jesus, mas Ele espera que eu me levante todo dia como alguém obediente, dizendo: Senhor, eu creio que Tu me dá poder, e o poder não é fazer por mim, é me dar discernimento e inteligência para que eu resolva as coisas. O Senhor não é nosso funcionário, Ele não vai te pegar daqui e te botar lá para governar, mas se você crê em todo o processo, vai estabelecer para você conhecimento e sabedoria, para que quando você ser colocado no lugar de governo, você vai ter uma estratégia que na tua casa nunca vai faltar nada. Mas onde está o nosso coração? A presença de Deus na vida de José não tirou dele as adversidades, mas a adversidade não teve poder para tirar Deus de José. Nós vamos passar por situações difíceis. O Senhor disse: vocês vão ter aflição. Se tornar crente é para muitos, até o diabo é. O Senhor espera de nós que nós nos tornamos cristãos, verdadeiros adoradores. Vamos passar por situações difíceis, mas em todo o tempo continuaremos firmes ao nosso Senhor, porque Ele é maior do que qualquer situação. E a grande maioria das situações que nós passamos, meu irmão, é o Senhor que permite acontecer. Nós temos que sermos treinados com pequenos desafios, com necessidades que nós temos que às vezes suar um pouco mais, fazendo um esforço um pouco mais, mas isso vai fazendo que a gente cresça, a nossa fé vai se fortalecendo, e daqui a pouco não é qualquer coisa que te assusta, porque você vai sempre lembrar: eu carrego algo especial, que esse mundo não podia me dar, mas o Senhor me deu. Eu deixo a vocês o meu Espírito Consolador. Mas nós temos que fazer um esforço. Nós temos que lutar aquelas coisas que o Senhor já nos capacitou para fazer. Mas onde nós estamos? Queremos o governo. Mas, meu irmão, nós vamos ter que passar por um momento de poço. José passou por um momento de prisão. E eu não estou declarando que nós vamos ser presos aqui, mas muitas vezes nós estamos numa prisão pior. Estamos presos nos nossos sentimentos de amargura. Estamos presos no nosso passado. Estamos presos na nossa sensação de soberba, preso naquela situação de que, não, eu estou esperando o momento certo, que eu quero jogar na cara dele que estava errado. Eu só estou esperando a oportunidade. Aí nessa hora todo mundo se torna crente, mas o Senhor está preparando o momento. No fundo está... O Senhor está preparando o momento. Eu vou pegar aquele crente, eu quero dizer para ele: está vendo? Olha, eis que te digo de mim mesmo. E o Senhor está dizendo: ei, se liberte dessa prisão. Em Cristo Jesus nós somos muito mais que vencedores. Ou seja, você não venceu o outro, você venceu você mesmo, podendo você trair você mesmo, gerar uma pedra de tropeço em você mesmo, você podendo se sabotar, venceu você mesmo e continua avançando, porque crê que o Senhor está te levando para algum lugar. E eu vou chegar em nome de Jesus. Mas onde está o nosso coração? Nós estamos tão preocupados com aquilo que a adversidade faz ao nosso redor, mas o que a gente precisa vigiar mesmo é aquilo que a adversidade está fazendo dentro de nós. Poxa, estou passando por uma adversidade no meu trabalho, uma complicação, uma luta, e eu fico tão preocupado com aquilo, tentando resolver, mas eu não noto que aquilo ali está gerando em mim um enfraquecimento da minha fé, está destruindo a parte de dentro. O Senhor não me ama. Poxa, eu tenho orado, o Senhor não se move. Eu tenho jejuado, as coisas não acontecem. Ai, que luta no meu trabalho, que luta com a minha família, que luta no meu casamento. Continue firme, continue fazendo a tua parte. Quando menos você esperar, o Senhor te surpreende com um milagre. Mas você tem que ser fiel. José recebeu um sonho e caminhou por uma década, crendo que o sonho seria realizado, porque quem prometeu ele conhecia, era o Deus que ele servia. E quem você confia?
para caminhar por uma vida toda crendo que eu vou caminhar por 5, 10, 8 meses, 1 ano, 10 anos, 5 anos, eu não sei quanto tempo, mas eu creio que o Senhor que prometeu tem uma data para cumprir, e até cumprir eu vou se manter firme, porque eu creio que o meu Deus não é um Deus que mente. Mas onde tem que estar o nosso coração? Eu quero hoje. Senhor, tem que ser hoje. Eu quero governo hoje, eu quero autoridade hoje, eu quero reconhecimento hoje, eu quero me livrar da adversidade hoje. Aí só se o Senhor te levar. Para acabar com tudo isso, só se Ele te levar. Mas quem quer ir embora? Todo mundo quer ir para Jesus, mas se perguntar se quer ir hoje, não vai, né? Eu vou, meu nome está salvo, pastor, em nome de Jesus, meu nome está no livro da vida, glória a Deus, ó, o Senhor está te chamando. Não, mas tá, precisa ser hoje também. Então seja Cristo Jesus nesse lugar. Tem gente que ainda não tem a certeza que você tem, e quem vai dizer: ei, não se preocupe, tem um lugar para você, para onde eu vou. Mas em vez de nós pregarmos o evangelho, nós pregamos a tristeza. Não, Deus é bom, vamos orar, né? Glória a Deus, o Senhor uma hora vai fazer, em nome de Jesus. O crente que é o crente, que não é cristão, ele começa a falar alto e daqui a pouco vai baixando. Esse é o crente. Não, nós vamos orar porque o Senhor vai fazer, em nome de Jesus, vamos orar. E já vai saindo. Porque quem é cristão diz: não, nós vamos orar agora. E se o Senhor não responder agora, não se preocupa, porque no céu já está agindo a teu favor. Eu vou decretar sobre a tua vida vitória. O Senhor vai fazer, talvez demore um tempo, mas o tempo do Senhor para nós é totalmente diferente do nosso. Ele não trabalha com o nosso relógio, nem com o nosso calendário, mas Ele é um Deus fiel, não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Ele vai fazer. Mas onde é que está o nosso coração? A adversidade não é o nosso maior desafio. O nosso maior desafio é poder atravessá-la sem permitir que ela roube aquilo que nós cremos sobre a nossa vida. Há um Deus que nos ama. A gente não pode deixar que a adversidade mude a maneira que a gente enxergue o nosso Deus. Gênesis 37, 23 ao 24 diz assim, ó: quando José chegou onde estavam seus irmãos, eles lhe arrancaram a túnica, o agarraram, jogaram na cisterna que estava vazia e sem água. José tinha recebido um sonho, mas agora estava dentro de um poço. Quantas vezes a luta que você passa é como José, dentro da própria casa? Quantas vezes você chega animado de um culto e chega em casa, parece que tem gente querendo arrancar a tua alegria? Quantas vezes você chega no trabalho todo animado: essa semana vai ser bênção, essa semana meu patrão não vai me incomodar, essa semana vai dar tudo certo. Chega lá, já tem gente arrancando as tuas vestes, arrancando toda, querendo te arrancar as promessas, querendo te arrancar a paz. Mas onde está a tua fé, meu irmão? Pode arrancar qualquer coisa, mas de mim não arranca a minha identidade, que a minha identidade é Cristo. Mas a gente se abala, porque nós geramos uma expectativa naquilo que o mundo pode fazer, naquilo que a gente pode alcançar, e a nossa a expectativa tem que estar no céu. Senhor, eu vou sair para trabalhar, tem umas coisinhas que eu quero que aconteça, mas eu sei que Tu és o Deus que surpreende. E a surpresa do Senhor, meu irmão, às vezes é nas pequenas coisas. Vai lá, o negócio não fecha, o aumento não vem, o patrão incomoda, mas você volta para casa em segurança e deita na sua cama do lado da esposa ou do esposo, os filhos bem, tendo o que comer, e há uma paz que excede todo entendimento. Às vezes o Senhor está nas pequenas coisas. O Senhor espera assim, ó: se você é fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Tem gente que volta para casa e não tem casa para encontrar, não tem um lar, não tem uma esposa, não tem um esposo, não tem filhos, não tem móveis, não tem comida. E se tivesse isso, agradeceria todo dia. Muitas vezes nós temos isso e voltamos para casa triste porque não recebemos aumento, porque não comprei o carro, porque não consegui viajar, porque levei uma advertência, porque não consegui isso, porque não consegui comprar o iPhone 18, 19, 20, 22. E quando a gente chega em casa, tem um lugar para dormir onde muitos não têm. E a maior prosperidade do Senhor não é riqueza, é você botar a cabecinha no travesseiro e conseguir dormir sem preocupação, sabendo que você está guardado no Senhor. Mas onde está nosso coração?
nos perdemos a identidade por conta disso. Nos enfraquecemos porque não entendemos e não buscamos entender o agir de Deus. O Senhor deu para José uma direção, e aí José começa a viver e parece que tudo aquilo que ele está vivendo está apontando para uma direção totalmente diferente, mas se manteve assim por uma década. Nós desistimos no primeiro dia. Tu vem no culto de quarta-feira, não estou puxando linguiça para o meu lado, pode ser no culto de domingo, mas como nós estamos na quarta, eu vou dar exemplo de quarta. Chega aqui, meu Deus, que palavra, meu Deus, ardia o coração. Araciba Lambaniança, não queres, não me deixas. Chega amanhã, quinta-feira, no final do dia, não aconteceu nada daquilo que o Senhor falou no culto. Aí fica esperando domingo. Vamos esperar domingo. Se o Senhor fala de novo, o Senhor não vai falar uma palavra enquanto a primeira não for aceita. O Senhor não muda uma palavra até que aquilo não aconteça. O Senhor está falando contigo essa noite. Não deixa as adversidades acabar com o projeto que Ele tem sobre a tua vida. Não deixe os problemas mudar aquilo que você tem enxergado. Há um Deus sobre a tua vida, há um Filho que foi enviado para entregar para você salvação, cura, libertação. Há um Espírito Santo de Deus que foi deixado em você, habitando o teu interior, te impulsionando a viver uma vida todo dia e tendo chance de fazer o que é melhor. Não deixe isso se perder. Mas onde está o nosso coração? O que a gente tem feito quando tudo aquilo que a gente espera viver parece se contradizer? Como é que a gente se comporta quando aquilo tu ora o Senhor confirma, não acontece? A gente não vem para a igreja para agradecer, a gente vem para voltar a pedir domingo, mas também fui culto da noite, também não dá tempo para o Senhor resolver também. Começa a negociar consigo mesmo. Não, mas eu acho que o Senhor vai agir na segunda. Aí não age na segunda, mas também com uma correria, gente na África, e coisa errada, um monte de coisa acontecendo, é o ninho, eu acho que Ele vai fazer na terça. Não fez na terça, volta na quarta e pede a mesma coisa. Se tem uma coisa que o Senhor não é surdo, o Senhor age e se move através daquele que crê. Senhor, eu já pedi, eu não preciso repetir, porque Tu és um Deus que não precisa das coisas sendo repetidas. Aquilo que você orou, o Senhor já recebeu através do gemido inexprimíveis, através do Espírito Santo que leva a tua oração e bota ela bonitinha para que o Senhor entenda. Já chegou, já está lá. O que você tem que orar é: Senhor, me mostra como eu tenho que lidar com o tempo até aquilo que eu orar acontecer. Faz com que eu entenda que talvez eu tenha orado por coisas que não tem nada a ver com o Teu propósito sobre a minha vida. Então muda o meu coração, muda o meu olhar, muda o meu entendimento, mas abra a minha mente para que eu entenda a Tua vontade, porque ela é única, boa e perfeita e agradável, porque eu quero viver conforme a Tua vontade. Mas eu quero governo, custe o que custar. Eu quero ser reconhecido. Eu quero chegar no momento onde eu possa me vingar daqueles que não me ajudaram. Eu não vou nem dar o exemplo da música. Tomar até uma água, porque senão daqui a pouco sai. As adversidades, meu irmão, podem até mudar o cenário da nossa vida, mas ela não muda o caráter de Deus. Hoje a gente está bem, hoje a gente está tranquilo, amanhã a gente passa por uns perrenguezinhos, dá uns altos e baixos na parte financeira, o casamento às vezes dá uma baladinha, os filhos às vezes incomodam um pouquinho, mas o caráter de Deus não é abalado. A promessa dele não muda. Aquilo que Ele quer fazer sobre a tua vida, Ele não volta atrás. Ele só espera que você seja constante. Ore ao Senhor pedindo: Senhor, me dá direção. Porque o Senhor é aquele que sabe e controla todas as coisas. Ele sabe exatamente onde você deve ir ou não, fazer ou não, para que o propósito dele aconteça na sua vida. O Senhor é o grande investidor sobre a nossa vida. Qual o impedimento dele fazer? Nós. Porque nós queremos resolver da nossa maneira. Se José tivesse feito da maneira dele, talvez ele tivesse desistido, porque já deu errado lá na saída da casa dele. Já foi lançado ao poço, já foi lançado ali, as vestes rasgadas, foi abandonado pelos irmãos. Poderia ter desistido, porque muitos de nós desistimos de muita coisa, e talvez na nossa vida, com a idade que a gente tem, já deixou de viver muita coisa, que já desistiu de muita coisa, porque fomos traídos,
fomos lançados de qualquer jeito, lançaram uma palavra sobre nós. Quantos de nós aqui olham para trás e assim, como eu poderia ter feito muita coisa, não fiz porque alguém me traiu, alguém me lançou para algum canto. O Senhor está dizendo: ei, Ele tem um projeto sobre a tua vida, e se você for fiel, no dia que Ele decretar, aquilo vai acontecer. Mas onde está o teu coração? O poço onde José foi lançado dizia onde ele estava, mas não dizia quem ele era. Talvez a situação que você esteja passando, para muitos, diga onde você está. Eu vou falar a linguagem itajaiense, né? Tá ferrado, tá lascado aquele ali, tá numa situação difícil. Tudo aquilo que você passa pode dizer onde você está, mas não vai dizer quem você é. As pessoas vão saber quem você é porque você carrega algo muito maior do que você. Você carrega o Espírito Santo de Deus. Eu não entendo como é que pode estar todo lascado e rindo. Não sei como é que pode estar passando por tanta situação difícil e vem para a igreja todo feliz. Encontra ele no centro da cidade falando igual uma coisa doida, parece que está falando sozinho. Passa por mim de carta toda a vida cantando. Eu não entendo, porque ele está naquela situação, ele está vivendo aquilo, ele está naquele lugar. Mas ele não é aquele lugar, ele não é aquela situação, ele é um agente de Cristo Jesus e foi chamado para ser Cristo Jesus nessa terra. Então ele é Cristo Jesus, sempre crê que a vontade do Pai vai acontecer. Mas quem você é? Quando ele chega na casa de Potifar, que ele é tentado pela mulher, o que ele responde? Gênesis 39, 9: como poderei eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José estava numa situação de longe do pai, longe da casa, longe de tudo aquilo que ele conhecia e as pessoas que conheciam a sua história, mas ele nunca esteve longe de Deus. Onde você está? No dia de hoje, onde você está? Em tudo aquilo que você está passando, onde você está? Nós temos que buscar estar na presença do Senhor. Nós temos que estar no centro da vontade do Senhor, meu irmão, porque dinheiro não vai ter todo dia, alegria não vai ter todo dia, mas todo dia haverá uma paz que excede todo entendimento se eu estiver no Senhor. A adversidade não é o nosso maior problema. O problema é o que ela quer fazer em nós, o que ela quer tirar de dentro de nós. E ela quer tirar de nós a fé, que nos impulsiona a caminhar todo dia, mesmo não vendo as coisas acontecerem, mesmo não vendo as portas abrir, mesmo não vendo o mover do Senhor. Mas eu caminho em fé, crendo que por mais que eu não veja, não quer dizer que não está acontecendo, porque eu creio num Deus que trabalha nas regiões celestiais e vai agindo a meu favor. O que nós temos que buscar no Senhor é fortalecer a nossa fé, meu irmão, porque a fé não é só permanecer com Deus quando as coisas estão dando certo. Aí é muito fácil. O cara vai com fé, feliz, tranquilo, quando está tudo dando certo, meu irmão, qualquer um é crente. A fé é aquilo que tu representa realmente, é continuar reconhecendo Deus, mesmo quando as coisas que você quer não coincidem com a tua atual realidade. Quando as portas não se abrem, quando aquilo que tu tem buscado não acontece, quando os teus projetos não estão finalizados, não conseguem acontecer, não avançam, e aí, cadê a tua fé? E muitas vezes é o Senhor que fecha a porta, e não é castigo, é gerando em você um entendimento que você tem que buscar se recarregar em algum lugar. E quem é a fonte que nos carrega? Às vezes eu falo aqui e repito, porque tem sempre alguém novo. É crente, acredita, está na fé e glória a Deus, aleluia. E começa os negócios a acontecer, meu irmão, é o primeiro a pegar o jornal e dar uma olhada no horóscopo. O dia hoje está propício para grandes relacionamentos. A sua cor de sorte hoje é azul. Está em ascendente escorpião, mas pode chover no final do dia. E aí volta para cá para trocar de roupa, sair de preto, botar um azul para dar uma... Aí não acontece, aí sabia? Era o Senhor revelando que tinha que ser o azul. Onde é que está a nossa fé? Meu irmão, se você pensar
A nossa vida tem que ser caminhada em fé, porque você acorda e não sabe nem se vai chegar até o final do dia. Nós estamos aqui, nós não sabemos nem se vamos chegar em casa. E talvez você diga assim, pô, vim na quarta-feira para pregar, para receber pregação de morte. Mas a nossa vida é uma inconstância, a gente não sabe até onde vai. Tem um disjuntor que na hora que o Senhor olhar para nós, chegou a hora, Ele não vai nem avisar, só desliga o disjuntor. O que o Senhor espera de nós? Não se preocupem com isso, se preocupem em fazer a minha obra. E qual é a obra do Senhor? É viver o Evangelho em todas as situações e todas as adversidades, para as pessoas verem que por mais que as coisas estão difíceis, por mais que a tempestade esteja forte, por mais que o vento não pare de soprar, a tempestade e o vento e tudo só acontece com a ordem de o mesmo que deu a ordem para que as coisas aconteçam sobre a minha vida. Às vezes a tempestade é para gerar um incômodo em nós, para a gente se despertar. E o vento às vezes vem para nos soprar, para a gente nos levar para outro lugar, porque a gente às vezes é igual burro, empaca e não vai. E às vezes o Senhor gera um incômodo para nos tirar daquele lugar. Às vezes o Senhor gera um incômodo em nós para que a gente busque mais, a gente ore mais, a gente entregue mais aquilo que a gente tem que entregar. A gente negocia com o Senhor. Senhor, eu vou orar segunda, quarta e sexta, parece treino da academia A, B e C. O Senhor busca de nós uma entrega total, não é ativismo, é acordar de manhã entregando o nosso dia para o Senhor e durante o dia é falando com o Senhor todo o tempo. Ele está em nós, o Espírito está em nós, e quando você fala, quando você reclama, quando você age e tudo que você faz tem que ser tudo para a honra e glória do Senhor. Se não é fácil, meu irmão, eu toco a minha vida, no final eu digo, daí Senhor, cadê o governo? Nós não conseguimos governar as nossas sensações, os nossos desejos, os nossos impulsos pecaminosos. Como é que você vai governar algo grande que o Senhor quer te entregar? Porque Ele quer te entregar algo grande. Você não consegue determinar. Eu vejo aqui, eu não vou apontar, mas vejo aqui amigos meus de academia. Eu sou formado em educação física, não trabalho na área, mas eu sei como é, porque eu fiz cirurgia bariátrica, eu sei como é você determinar uma dieta para começar na segunda-feira, chega na segunda-feira, tu começa a negociar contigo mesmo. Mas tem um bolo hoje. Também todo mundo começa a segunda, vou começar a terça, também não tem problema. Aí chega a terça, quarta, quinta, quando tu vê, passou o ano. Aí chega no Celebration, glorificando o Senhor, Senhor, amanhã, hein? 1º de janeiro, o negócio pega, acabou-se de gordurinha, vou levar a sério, vou fazer o negócio, chega na segunda, chega no dia 1º, a janta do dia 31 está na mesa, né? Mas aquela costela assadinha, depois de esquentadinha no forninho com a maionese que sobrou, meu Deus do Senhor, vamos começar no dia 2, né? Quando vê, já está em dezembro de novo. Nós não conseguimos governar a nossa boca, o nosso estômago, nós vamos governar o quê? E o Senhor nos deu autoridade, meu irmão, para expulsarmos demônios, para curar os enfermos, mas nós não curamos nós mesmos. Nós terceirizamos as coisas, e não que a gente não deva buscar ajuda, mas em todo o tempo você não vê José pedindo ajuda para Potifar. Tua mulher fez isso, mas me ajuda, cara, porque o Senhor disse para mim que eu ia ser governador. Se tu me ajudar, lá na frente eu te arrumo um cargo bom lá. Não, ele sabia quem havia prometido, não precisou pedir ajuda para ninguém, não precisou negociar com ninguém, não havia negociação, não havia uma promessa de um Deus que ia colocar ele sobre o governo. Eu não sei quanto vai acontecer, mas enquanto eu estiver vivo, eu vou continuar servindo um Deus, mesmo que o governo não venha. O Senhor te prometeu muita coisa, e se não acontecer, vai se frustrar. Se não acontecer, uma coisa é real, você vai para casa. A gente tem que cuidar para que a adversidade, meu irmão, não endureça o nosso coração. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos, por isso perguntou aos oficiais de Faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor, por que vocês estão com um semblante tão triste? José preso, seu próprio sonho ainda não havia se cumprido, a sua situação ainda não tinha mudado, mas olha para o copeiro e para o padeiro e pergunta, por que vocês estão com esse rosto triste? E isso revela algo poderoso de José.
Ele estava ferido, ele estava sofrendo, ele estava longe de viver a situação que o Senhor tinha prometido, mas ele se preocupou com o sofrimento do outro. O cara tem que ser bom mesmo para ser crente. É você sair de casa sabendo e lembrando dos teus problemas, mas no meio do caminho ser usado pelo Espírito Santo ao ponto de esquecer da sua necessidade e virar alguém que vai agir sendo uma ferramenta do Senhor pela necessidade do outro. É governar as suas sensações. Senhor, tu sabe o que eu preciso, tu sabe as minhas necessidades, tu sabe até do que eu preciso, que no fundo talvez seja um engano, mas eu estou saindo de casa agora, e se eu puder ser usado por ti, Senhor, me usa, porque se tem uma coisa que me alegra, é saber que o Senhor podia ter usado qualquer outra pessoa, escolheu a mim. Nós não governamos nem a nossa carne, que todo dia quer receber, e o Senhor está dentro de nós, através de um Espírito que quer dar, que quer curar, que quer lançar uma mão estendida que traz de volta, que quer entregar uma palavra de cura, que quer entregar um convite para vir para a igreja, que quer chamar para uma mesa de comunhão, que quer dar um ouvido para aquele que precisa ser ouvido, quer dar um abraço para quem está precisando de um abraço e simplesmente chorar junto. Meu irmão, tem gente que não entendeu ainda que a adversidade não pode ter poder sobre a tua vida ao ponto de tirar de você o desejo de servir. E não é servir os outros, é servir o Senhor, porque servindo ao Senhor você ajuda outros. Tem gente que a adversidade sai dele, mas ele continua na adversidade. É gente que acorda e hoje não tem problema, não sei nem o que fazer, não tinha me preparado para essa fase. Tem gente que quando dá tudo certo pensa assim, meu Deus, agora ganhou um aumento, comprei o carro, a mulher está bem, os filhos estão bem, eu vou arrumar uma confusão com o vizinho, vou chutar o cachorro da frente para ver o que dá. Tem gente que não sabe viver o que é bom porque acostumou com o que é ruim. Tem gente que não sabe aproveitar as coisas boas, meu irmão, é sentar na mesa com a família. Às vezes não tem uma fartura, tem um pão, o pão, aquela bela adormecida, já está mais dormido que não sei o que. Mas eu já aprendi que é só tu molhar um pouco de água, botar na fry e fica zero. A minha mulher diz que aprendeu isso na internet, eu acho que ela está me enganando só para mim não gastar mais dinheiro na padaria. Tu come um pão, toma um café, meu irmão, resolve muita coisa. Nós queremos viver como José para chegar na ponta do governo, mas nós não queremos passar o processo. É nas adversidades que o Senhor olha em nós e vê alguém que não desiste, mesmo vivendo uma realidade totalmente diferente daquilo que Ele prometeu, mas entendendo que a promessa dEle não volta atrás, vai acontecer, eu não sei o tempo, mas vou estar preparado, e quando acontecer, o Senhor vai me entregar tudo aquilo que Ele quer me entregar, porque vem em mim alguém que é fiel todo o tempo e não desiste. Se a adversidade não conseguiu tirar Deus do centro, não deixe ela conquista que você vai ter tirar. Às vezes a gente entende a palavra e diz assim, cara, guardei no meu coração, não vou deixar as adversidades tirar esse entendimento, não vou deixar a adversidade tirar essa situação de mim, onde eu tenho que levar o Senhor sempre no centro da minha vida, viver pela vontade dEle. Não vou deixar a adversidade tirar disso, mas talvez, meu irmão, a gente acaba deixando e se perdendo, onde a gente deixa e dá autoridade para a conquista fazer aquilo que a adversidade queria. Quando você vai para o texto, José se torna governador, foi fiel em toda a adversidade. Foi um agente do Espírito Santo de Deus, onde estava, as pessoas viam que o Espírito Santo de Deus agia nele. A adversidade não o venceu, mas também não foi vencido pela conquista. Porque quando ele se tornou governador, quando chegou os irmãos, em vez dele, ele podia ter poder para fazer a vingança dele.
Era o momento que ele começou, e quem conhece a história, ele se aguentava, ele fazia de tudo, ia, falava que era o irmão, não falava, e era um plano que ele tentava o melhor momento. E quando ele chega alegre para dizer que não sou eu sou José, podendo fazer tudo e qualquer coisa, não fez, porque entendeu que não foi vocês que me trouxeram para cá, foi o Senhor que preparou para que eu chegasse aqui. Não é só vencer a adversidade, meu irmão, é estar preparado para a conquista. E talvez você não saia da adversidade porque o Senhor está vendo que você ainda não está preparado para a conquista. Porque na adversidade tu vai ser traído por muita gente. Muita gente vai te enganar. Muita gente vai fazer mal para você, mas não é a pessoa, é o Espírito que está nela. E quando você chegar na conquista, você vai voltar e conquistar aqueles que te prejudicaram pro Senhor. Não é um momento de vingança. Não é só vencer a adversidade, é vencer na conquista a vontade de fazer o mal. Sou o cara. José era tão bom que quando o faraó disse para ele: cara, é tu que revela os sonhos aí? Não está em mim a resposta, está no meu Deus. Cara, o cara ser muito humilde, mano. É a gente vencer na adversidade, e quando chegar pronto para viver a promessa, entender que eu só estou vivendo a promessa porque o Senhor é fiel, não é porque eu consigo. É quando você chegar e receber aquele emprego que você tem tanto buscado, fechar um negócio que você tem tentado fechar há tanto tempo, comprar aquilo que você deseja, resolver um problema no relacionamento, resgatar um filho perdido. É você entender, não era eu, foi o Senhor que fez. Eu não tinha capacidade para realizar, só busquei aquele que era capaz de fazer, e Ele fez através da minha vida, mas foi Ele que fez. Não se perca na adversidade, mas também seja firme para não se perder quando chegar a conquista, porque a conquista vai chegar em nome de Jesus. Mas muita gente, quando chega na conquista, relaxa, e é nesse momento que o inimigo puxa a nossa perna, e a gente deixa de fazer aquilo que o Senhor espera que a gente faça. Viva fiel em todo o tempo. É você chegando em qualquer lugar dizendo: sou eu, o Jean. É ele, é o Tom. É você declarar o seu nome. As circunstâncias não podem tirar de você a sua identidade. O Ricardo tem que ser o Ricardo sempre. Passando por necessidade ou não, sempre o mesmo Ricardo. É o pastor Romano, é sempre o Romano. Antes de ser pastor, ele é o filho Romano. É Romano sempre. Situações difíceis, chora, às vezes pede uma oração, às vezes necessita de uma ajuda, mas em todo o tempo, eu sou o Romano. É você dizendo: eu sou eu tenho a minha identidade, nada muda a minha identidade. Eu posso passar por situações difíceis, mas quando as pessoas olharem em mim, vão ver o resplandecer de Cristo Jesus. A minha identidade eu não negocio, porque quem a me deu foi Cristo. O Senhor espera de nós fidelidade. O poder não está em nós, está nele. O Egito não conseguiu mudar José. Ele foi para lá, foi mudando as coisas. Quando ele foi promovido, vamos dizer, até o nome foi trocado. Egito mudou o nome, mudou as roupas, mudou o ambiente, mudou a posição, mudou a condição social, mudou o seu nome, mas o Egito não conseguiu mudar o coração. Talvez você não tenha conseguido avançar, porque o Senhor sabe que se você chegar onde você quer, teu coração se perde. E o Senhor não tem compromisso com os teus bens, tem compromisso com a tua alma. Se for para perder a tua alma, Ele não te leva onde você quer. Por que o Senhor não abre as portas? Porque o Senhor não realiza? Porque Ele te ama. E tem gente que diz: o Senhor é assim, porque ajuda um, ajuda o outro, não ajuda ele, porque o Senhor é assim, o Senhor não me ama. Não, o Senhor tem te dito tudo, não, porque Ele te ama. Nosso coração não pode se perder. Nós temos que ser o mesmo. A nossa identidade foi Cristo que deu, e eu vou permanecer assim até que Ele volte. Depois que tudo que se enfrentou e passou, ele ainda era José, ainda reconhecia Deus, ainda carregava temor, ainda conseguia amar, ainda conseguia chorar e ainda conseguia perdoar. Como é que você está hoje? Você consegue perdoar ainda? Você ainda ama as pessoas?
Você ainda reconhece o Deus como teu único e verdadeiro Salvador? Você ainda crê numa palavra? Você ainda crê que as promessas do Senhor vão se cumprir? Você ainda crê na promessa de cruz? Você ainda crê que o véu foi rasgado e você tem acesso ao Senhor através de uma oração que você pode fazer em qualquer lugar, porque o Espírito Santo age em você? Aonde está o teu coração? No que você tem crido? Você quer governar? Governe a sua vida. Governe as tuas sensações. E deixa que o Senhor governe o teu coração e a tua alma para que você chegue onde Ele quer que você chegue. Viver todas as promessas. A nossa esperança, meu irmão, não é nos palácios, é em Cristo. O Senhor pode te levar em qualquer lugar, mas só vai estar lá. E você só vai chegar naquele lugar se a tua esperança não estiver no lugar, mas estiver na presença de Cristo Jesus.